Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Pinto da Costa foi enterrar. Uma página fake do Comércio do Porto rolou por todo lado, produzida em cima de uma última edição do Velhinho Comércio, publicada em 20 de julho de 2005, quero dizer. A brincadeira puxava Pinto da Costa à capa nos 20 anos da sua presidência e dizia, entre outras coisas, o seguinte: no dia em que eu for enterrado, o Porto irá chorar, mas Lisboa irá sentir o abalo. Ou eu não me chamo Jorge Nuno Pinto da Costa. Hoje não se consegue travar nada disto. Pois não. Realmente é notável a circulação que essa fake news teve. Porque estava bem feita e não se percebia que era uma estava fake. Muito bem feita, e também realmente a ironia da circunstância de, às 13h26, quando o caixão estava ao pé dos dragões, dos super dragões, dar-se o sismo em Lisboa, que aliás teve depois, só passado umas horas, depois do longo funeral, é que algumas televisões foram para o caso, não é? Interromperam, mas foi muito rápido. É verdade que há uma grande facilidade e qualidade na manipulação, mas também é verdade que foi desmentida muito rapidamente. É verdade, é verdade. Isso é um bom ponto. Pois, porque há pessoas que já estão muito atentas a este tipo de situações e rapidamente foi desmentido. Aliás, aquilo era o último jornal publicado pelo Comércio do Porto. Pelo Comércio do Porto. Foi o último jornal, que aliás era o jornal da despedida. Portanto, onde se foi colocada aquela imagem e o comentário do Pinto da Costa, era a fotografia da equipa do Comércio do Porto a despedir-se. Portanto, exatamente, o último adeus. E pronto, foi o último. De maneira que houve pessoas que rapidamente colocaram a imagem. Era relativamente fácil, não é? Sim. Era ir buscar o original e percebia-se que não era aquele. Mas, noutros casos, distinguir o verdadeiro do falso é difícil. Mas esta notícia, esta fotografia do Elon Musk esta semana com os filhos a receber o primeiro-ministro da Índia, e o ministro dos Estrangeiros e o advisor para a segurança. Aparentemente é verdade, não é? Aparentemente é verdade. Mas parece fake, não é? É ao contrário, não é? Como parece fake, uma pessoa nem quer acreditar que aquilo é mesmo verdade. Quer dizer, o problema é que tudo o que está a vir daquela administração parece fake. Sim. E infelizmente não é fake. Já a criancinha ao colo na conferência de imprensa é verdadeira. Então porque não, às cavalitas, porque não também receber o primeiro-ministro da Índia com a criançada toda e a babá e tal. Exatamente, a namorada, as crianças e a babá. Está certo. Não sei se o Montenegro toda uma nova realidade. Não sei se o Montenegro ou também podíamos o professor Marcelo, também com a família, não é? Com a família também. Bom, o Marcelo é difícil porque não tem praticamente, não, mas o primeiro-ministro tem, não é? De toda a maneira, uma comoção nacional, rádios e televisões em direto na cobertura do acontecimento. Com os excessos habituais também, não é? Com os excessos habituais. Esse é o ponto. Houve ali algum excesso em relação, sem retirar, obviamente, a importância da notícia, do acontecimento, da morte do Jorge Nuno Pinto da Costa, mas houve ali algum excesso em dado momento? Quer dizer, em termos de cobertura, quer dizer, já nada, não me parece que, enfim, já estava na cara que as televisões iam para lá em direto até... Basta ir uma, depois as outras vão claro, vão todas, portanto, não havia... O problema é o primeiro a sair. Eu acho que o maior excesso foi exatamente no próprio funeral. Aliás, contra a vontade do próprio, que isso é que me deixa um bocadinho espantado, porque se alguém quis dizer exatamente o que é que queria no seu funeral, foi Pinto da Costa. Escreveu, e não foi aquilo que ele pediu. No livro, do resto. Não foi aquilo que ele pediu. Mas parece que a família falou mais alto e o público, digamos que se quis fazer um último espetáculo à volta de Pinto da Costa. Não é? Pessoalmente acho que a vontade da pessoa deve prevalecer. Portanto, ele, por exemplo, ele não queria ir ao estádio. Mas escreveu isso. Mas há imagens verdadeiramente extraordinárias porque inéditas, que é a Igreja das Antas, tomada pelos superdragões. Sim.
em que não está a acontecer nada. O que nós estamos controlaram todo o espetáculo. O que nós estamos a ver são tarjas, multidões, foguetes, uma coisa verdadeiramente absurda para um momento de recolhimento que é o supostamente... Mas não era isso que o Pé Dragões e outros adeptos queriam, não é? Queriam festa. Uma festa... Eu não sou contra que se celebrasse no bom sentido, a partida de alguém que para aquelas pessoas foi super importante, foi a pessoa mais importante de todas, não é? E que para o Futebol Clube do Porto terá sido, certamente. Não acho que seja necessário, pelo facto de ser um funeral, que seja um silêncio enorme, etc. Cada pessoa deve... celebrar uma partida, assinalar uma partida da forma que entende, obviamente em conformidade com os desejos do próprio. Quando as pessoas não deixam os seus desejos, enfim, agora, Pinto da Costa deixou, quer dizer, até escreveu um livro sobre isso. Eu li o livro, não tenho presente que ele tenha dito... Não, mas disse em entrevistas. Mas eu li o livro, ele no livro diz quem queria que fosse ao funeral e as pessoas que não queriam que fosse. Não estou lembrado que ele tenha dito, ou que lá esteja escrito que ele não queria ir ao Estádio das Antas. Não tenho a certeza. Foi dito que tinha sido um desejo dele. Sim, mas ele não queria ir ao estádio. Ele no livro descreve mais ou menos como é que é. Sim. Não tenho a certeza que ele tenha dito que não queria ir ao estádio. Agora, que se percebe que ele queria uma coisa mais secreta, isso percebe-se, aliás, tanto assim que ele põe um conjunto de restrições às personalidades que não queria que penso que foram respeitadas, tanto quanto eu percebi. Foram respeitadas, sim. Isso foi cumprido. As televisões de informação atiraram-se àquilo ao funeral como gato a bofe, porque naturalmente transformaram um espetáculo emotivo que se percebe, o futebol é emotivo e portanto há ali esse aspecto. As televisões generalistas estiveram distanciadas, não é? Prosseguiram as emissões. Sim, por enquanto as coisas funcionam. Como é que avaliam o silêncio do Sporting e do Benfica? É isso que eu ia dizer, ia falar nisso. Como sportinguista acho lamentável, porque o Pinto da Costa tem um percurso controverso, mas foi presidente do Futebol Clube do Porto, instituição Futebol Clube, durante 42 anos. Independentemente das querelas existentes entre os dirigentes e as instituições, Sporting e Benfica, com o Futebol Clube do Porto e com o Pinto da Costa, pode-se perfeitamente distinguir a relação com o Pinto da Costa da relação com a instituição Futebol Clube do Porto. E endereçar pêsames à instituição Futebol Clube do Porto não me parecia, tanto que fosse uma cedência para qualquer tipo de atitude menos correta ou menos ética. É claro que isso, independentemente das considerações que se tenham sobre os comportamentos do Pinto da Costa e sobre a sua atribulada gestão à frente do futebol do Porto e do futebol português, que na realidade ele durante muitos anos mandou no futebol português. E aí tem muitas coisas que são criticáveis. Aliás, o Miguel Sousa Tavares, que é um indefectível portista, escreveu, e bem, no Record desta terça-feira, estamos a regravar à quinta, que ele se devia ter retirado em 2014, quando ganhou, portanto, a Taça dos Campeões e penso que a Taça dos Campeões e a Supertaça. Foi uma taça intercontinental. Assim, portanto, ele diz que ele se devia ter retirado e, na realidade, portanto, se calhar devia ter feito. O problema destas pessoas, portanto, com este carisma e com este poder, é saberem gerir a saída. E, normalmente, isso não acontece, infelizmente. Fica-me uma frase de Pinto da Costa na sua última entrevista. Disse uma coisa que eu acho bem observada. Hoje sou mais tolerante, disse ele, com a estupidez, porque há mais. Bom, mais tolerância ou mais estupidez? mais estupidez. Bom, a SIC fez uma intervenção no tempo dos breaks publicitários, dentro do jornal. Pelo menos dentro do jornal, não apercebi ainda se é na programação toda, mas pelo menos dentro do jornal. Já fez noutros espaços também. O que me parece que, pelo menos à primeira vista, resulta, pelo menos para o telespectador, resulta certamente, não sei se para o negócio em si resultará. Em termos de audiências, tanto quanto eu posso perceber, ainda não é visível o impacto que isto possa ter, negativo ou positivo. Negativo
A principal preocupação é se é negativo, naturalmente. Positivo também ainda não dá para perceber. Portanto, penso que não houve uma grande alteração relativamente ao histórico das audiências do Jornal da Noite. O que a acontecer é uma boa medida e confirma que é uma boa medida da SIC. Porque, por um lado, por dois motivos. Por um lado, porque intervalos de 12 minutos, às vezes mais, porque as televisões hoje, atualmente, antigamente estavam limitadas aos 12 minutos por hora. Agora não podem acumular, portanto, mais que os 12 minutos portanto, no conjunto das 2 horas. Podem juntar os 2 breaks. O que significa que, por vezes, há intervalos para de 20 minutos, ou às vezes até mais. É evidente que isso, para quem está a ver a televisão, de repente, estar em publicidade durante 12 minutos, ou 15, ou 16, ou 17, é insuportável. É um convite ao Zé. E não existe em mais lado nenhum, não é? Portanto, praticamente, que eu saiba, nos países, portanto, que podemos considerar como países de referência, isso não acontece em lado nenhum, há breaks mais pequenos. E essa medida em Portugal, há muito que é discutida, há muito que é pensada, há sempre muitas resistências, mas esta atitude, esta medida corajosa da SIC tem que ser elogiada, por um lado, em benefício do espectador, desde logo, não é? Porque, enfim, na realidade, não interrompe muito, portanto, o visionamento do programa, e por outro lado, e aqui é a principal vantagem, é uma vantagem comercial, porque 2 minutos de intervalo faz com que o número de audiência não baixe tanto. É preciso dizer para o espectador, para os nossos ouvintes, que as televisões ganham pela audiência dos breaks publicitários. Quanto menor for essa audiência, menos receita tem. Quanto mais for a audiência, mais receita tem. Portanto, 2 minutos de intervalo tem mais audiência que 12 minutos de intervalo. Isso é uma coisa óbvia para qualquer pessoa. Portanto, supostamente, isso veremos mais à frente, isto pode ser uma boa medida comercial para as receitas da SIC. Só queria, já agora, o próprio CEO da SIC, Francisco Pedro Balsemão, já se pronunciou sobre esta medida. E ele diz: o contexto para esta inovação assenta em 2 fatores fundamentais. Apesar do surgimento de novos formatos de consumo, cada português vê em média mais de 3 horas e meia de televisão generalista por dia. O Jornal da Noite da SIC é um dos programas mais vistos na televisão portuguesa, alcançando mais de 2 milhões de espectadores diariamente. E diz portanto, que está muito satisfeito com esta medida, que ela ainda ela não é diária, portanto, estão a fazer, digamos, ainda estão numa fase quase de ensaio, porque isto vai ser aplicado às segundas, eu peço desculpas, segundas, quartas e... Não. Tinha aqui... Eu verifiquei que não é todos os dias. Estão marcadas para domingos, segundas e quartas. Portanto, digamos que ainda estão numa fase de ensaio. Mas já fizeram também no programa do Ricardo Aruz. Exato, portanto, isto é um ensaio. Aliás, nós sabemos que se há televisão se há televisões que têm receitas publicitárias absolutamente fabulosas, são as televisões americanas, e é assim que elas funcionam, não é? Portanto, com breaks ainda mais pequenos curtos, breaks, alguns até mais curtos. E nos Estados Unidos, os próprios espetáculos desportivos têm intervalos são precisamente condicionados por isso. Não é? Exato. Sim, é um passo inovador, seja como for. Oxalá tenha bom resultado, porque do ponto de vista do espectador, é bom. É bom para o espectador e será bom, provavelmente, para as marcas. Sim, não é? oxalá. Não, para as marcas é que... É como aquilo que tu disseste, parece-me evidente. Eu juntava agora aqui umas declarações do Zé Luís Ramos Pinheiro, que é administrador do Grupo Renascença. Ele diz: os média têm que se unir mais e perceber onde está verdadeiramente a sua concorrência. São declarações que ele fez à Carla Borges Ferreira, que é diretora do Mais Marcas, do ECO. O futuro dos mídia portugueses passa pela união de esforços e ele Zé Luís Ramos Pinheiro desafia os players a criarem um agregador de conteúdos próprios e que juntem também conteúdos de particulares. Isto é, com a digitalização, em que é possível nós vermos conteúdos de todo o mundo, não faz sentido, esta é a minha pergunta, não faz sentido agregar conteúdos nacionais num único agregador nacional? Esta é a minha questão.
Que é isto que é esta, no fundo, a proposta do Zé Luís, não é? Eu pessoalmente acho que é um caso a estudar, mas faz sentido, não é? Porque a dispersão que existe é complexa. E isso pode canalizar, pode juntar-se energias, digamos, mas não sei se há as condições, digamos, de interligação e se a concorrência permite isso, não é? Tenho essa dúvida, mas do ponto de vista teorético acho uma boa ideia. Os olhos têm parte de um dado muito interessante, que é, hoje em dia, quem é o adversário das televisões? É o adversário dos médias. Tradicionalmente, diríamos que o adversário da SIC é a TVI, e o da TVI é a SIC, e os dois é a RTP. Vamos imaginar. E nos jornais é o Diário de Notícias e o Público. Um responsável de uma televisão francesa, da TF1, agora não me lembro o nome, deu uma entrevista a semana passada ao Le Monde em que dizia uma coisa que entroga nisto que estamos aqui a discutir. O meu inimigo e o nosso inimigo, dizia ele, já não é o outro canal ao lado, já não sei, é o YouTube. Pois, exatamente. Ou seja, estamos a falar de uma outra realidade. Não é? E isto faz com que muita da estratégia que existe atualmente de concorrência e de competição entre os operadores tenha que ser reavaliada, porque se calhar o verdadeiro adversário deles não está no meio, está noutro meio. E aí o Zé Luís tem razão. Sim, o adversário da Renascença não é a rádio comercial. Exatamente. Não é, aí sim é uma boa reflexão que os meios deviam fazer. Diga-se passagem que esta ideia de criar um agregador único já não é nova, portanto já foi falada no passado entre os operadores, e lá está, as competições e as concorrências, portanto, entre as empresas faz com que a concorrência substitua a cooperação. E eu acho que está na altura de a cooperação substituir a concorrência. E é uma boa ideia. Deixem-me só citar. Ele depois clarifica que diz uma coisa que me parece importante para esta discussão. Se não queremos acabar numa espécie de pensamento bacteriologicamente puro, que seja relativamente igualizado em todo o mundo, com uma agenda que também ninguém domina, que, tal como o algoritmo é pouco transparente, para não dizer que é muitíssimo opaca, então temos que pensar hoje. E hoje já não é cedo para pensarmos como é que podemos criar alternativas. E de facto é aqui que bate o ponto, justamente no que estavas a dizer. Bom, RTP, o português... Também nos levaria depois à questão da inteligência artificial. Podemos falar Sim. Agora mais à frente, como tu dizes. Não, falamos já. Porque tronca nisto aqui, não é? Porque, sim, exato. Porque vale a pena falar na inteligência artificial agora, exato. Porque o New York Times, um dos maiores jornais do mundo, talvez o maior mesmo, pelo menos, enfim, na Europa e nos Estados Unidos. Iniciou agora a autorização, esta semana ou a semana passada, a utilização da inteligência artificial nas redações. E isto pode vir a alterar quer a composição das próprias redações, quer as suas competências, quer a forma como se trabalha nas redações. Nesta primeira fase, o que é que a inteligência artificial, como é que ela é utilizada na redação? Para já, no apoio pelos jornalistas à verificação dos factos, na síntese de parágrafos ou textos, ou seja, pode haver texto que tem 3.000 caracteres, é preciso passar para 1.000 ou 2.000, a própria inteligência pode fazer essa operação. Na pesquisa e nos resumos, que é outra maneira, portanto, de dizer a síntese dos parágrafos e textos. Nesta fase é isto. A questão é, quem é que vai ter a responsabilidade editorial sobre isto? Portanto, para mim, eu não sou agnóstico e não tenho nada, portanto, contra a utilização das novas tecnologias, em particular nas redações. Não tenho sobre essa matéria nenhuma mente fechada, não sou uma mente fechada em relação a isso, mas a inteligência artificial tem uma mudança, portanto, introduz uma mudança radical, portanto, na nossa forma de viver. Aliás, o José Gil, portanto, o filósofo, deu uma entrevista ao Público da semana passada em que dizer que a inteligência, que faz uma declaração que é muito preocupante, porque ele diz, portanto, que a inteligência artificial é o principal instrumento do neofascismo que está a crescer. Eu tenho dúvidas, portanto, sobre isso, não tenho uma tese, não sou tão pessimista,
é um assunto que merece ser discutido, mas em relação às redações, preocupa-me uma coisa, que é quem tem a responsabilidade editorial sobre aquilo que é feito. Esse é que é o... Se o enquadramento é esse, que nesta fase a inteligência artificial só faria pesquisa, recolheria informação, cruzava fontes por aí fora, o jornalista continua a ter a sua decisão editorial, sim, não é, no final. Claro que sim, mas é preciso ver se vai ser mesmo assim, não é? Portanto, ou seja, se um editor tem um texto que tem 4 ou 5 mil caracteres e alguém tem que reduzir para 3, se é a inteligência artificial que o faz, onde é que está, portanto, a responsabilidade editorial sobre esse texto, não é? Eu acho que, pegando nisto tudo, a inteligência artificial é, digamos, uma ferramenta suplementar para as redações, não retira a capacidade aos jornalistas, eles não podem ser preguiçosos e fazer tudo através de... E nós sabemos que a preguiça é inimiga do bom jornalismo. E há uma outra coisa que, por exemplo, eu vou-vos dar um caso em que a inteligência artificial pode fazer notícias. O caso da Bolsa. Não é preciso ter os jornalistas, quer dizer, uma coisa é fazer a análise bolsista, outra coisa é dar o curso da Bolsa. Escusas de ter um jornalista afeto às cotações da Bolsa e a fazer esse tipo de notícias. Em termos de agências noticiosas é perfeitamente aceitável, porque em vez de estar lá uma pessoa e o resultado é o mesmo. Diz que a ação disto subiu, ou o tempo, por exemplo, não é? E portanto há aqui algumas áreas em que se pode fazer alguma coisa, realmente. Mas lá está, é uma zona cinzenta. Mas se for dar cotações de empresas, não é cinzenta. Não, mas tu fazes uma avaliação, já passa a ter não, uma se eu disser que no PSI 20 isto subiu, aquilo desceu, o outro... Pronto, Luís, mas hoje em órgãos de comunicação social, de economia, está lá um tipo para isso e não vale a pena, de algum modo, não é? O que... Eu já tenho dúvidas. Eu acho que nós temos que recuar aqui um bocadinho para perceber como é que as redações também foram evoluindo em relação às novas tecnologias. Vamos começar pelo Google, não é? O Google mudou completamente o comportamento de 99% dos jornalistas, a forma como agiam, e não é? Redes sociais? As redes sociais também. Por exemplo, a pesquisa, essa coisa que se chama Wikipédia, porque as pessoas acham que se têm as verdades absolutas e não têm. Claro, não tem. Tem muita asneira lá no meio. Passou também a ser quase uma ferramenta obrigatória numa boa parte dos jornalistas. Isto é, o que é que se ganha-se com isto? Tempo, como é evidente, não é? Nós lembramos todos, porque já somos antigos, antes destas coisas existirem, havia uma equipa de pesquisadores que arranjavam umas pastas quando era preciso fazer uma reportagem, se bem se lembram disso. E a enciclopédia ilusão brasileira. O pessoal ia consultar as enciclopédias, quando havia enciclopédias nas redações, normalmente havia, enfim. Não havia, olha, várias nunca não tinham. Portanto, era preciso, de facto, um trabalho de pesquisa pessoal que hoje se faz com um clique, não é? Que se faz. Enfim, é evidente que isto... São coisas diferentes, Luís, não é? Não, eu já vou chegar lá. Eu sei que a inteligência artificial é diferente disto. Mas é o passo seguinte, isto é o passo para o jornalismo ser cada vez mais sentado, ser o jornalismo de cadeira. E cada vez se vai menos para a rua. De cadeira e sem telefone, também não falam com as pessoas. Pô, e é isso que eu quero chegar. O jornalismo passou a ter um caráter cada vez menos humano, isto é, das pessoas. Eu só vejo as televisões ir para a rua para fazer os chamados... falar com as pessoas de uma forma completamente indiscriminada, não é? Para colorir um bocadinho uma reportagem, as pessoas a dizerem coisas absolutamente desinteressantes, o chamado vox pop, quer dizer, 90% não tem rigorosamente interesse nenhum, não acrescenta rigorosamente nada à reportagem, em vez de facto, dar-se algum trabalho e buscar pessoas com mais interesse, andar ali um bocadinho a escavar, como de antes tinha que se fazer. Não é? De antes não sabia, quer dizer, obviamente o vox pop não foi inventado ontem, mas, quer dizer, queria-se ter, quando se procurava pessoas na rua ou se procurava colorir uma reportagem, colorir no bom sentido, uma reportagem, ia-se tentar que as pessoas acrescentassem alguma coisa à reportagem. Hoje o que interessa é pintar, não é? Colorir. Portanto, se a pessoa disser o que é que acha que isto é verde? Acho. Ok, é giro, fica. Chegando agora à inteligência artificial, é evidente que a inteligência artificial, nos itens que tu, Luís, enunciaste, é evidente que faz sentido.
não é? Faz sentido. Abrevia tempo. Agora, o que não é dispensável é aquilo que tu deixaste no ar, e bem, é dizer, quem é que faz, quem é que é responsável por isto? Quem é que faz a edição? Quem é a inteligência artificial em relação a tudo aquilo que eu... Quem assina, no fundo. Quem assina. Acrescenta outra coisa, que podes ir à Wikipédia e tens que ir lá buscar a informação, mas depois tu tens que escrever a história. Claro. Não é? Com a inteligência artificial, tu já não é preciso. Não precisas escrever a história. Alguém pode escrever a história por ti. Se eu quiser depois ser preguiçoso, é isso que faço. E isso é que é o grande risco, não? Sim. Depois revês. Isso é bem. Mas bom, há muitas coisas mais perigosas também no jornalismo. Mas isso depois sobretudo coisas chinesas, não é? Não. Coisas. Por exemplo, é só fake news. Isso aí. Não, mas eu vou dar um exemplo. Enviados especiais que estão em sítios onde não se passa nada e depois uma parte da pantalha é ocupada com notícias mandadas pelas agências. O jornalismo de enviado especial de jardim botânico é uma moda que está a pegar. Basta olhar. E mais, o enviado especial que não acrescenta nada, não é? Não, quer dizer, tu sabes mais coisas sentado na tua secretária em Lisboa do que o enviado especial. Se me mandarem para o Afeganistão para ler telex da Reuters, claro. Eu acho simpático. Já falei aqui num exemplo que é caricato na RTP3, uma notícia sobre a ruptura das negociações entre o Hamas e Israel, e a jornalista e agora vamos aqui ouvir o professor não sei quantos de Braga para nos dar para aqui o que é que se está a passar. Em vez de telefonar para alguém que estivesse no terreno, ou para ninguém, não é? Porque não ouviram, foram para um professor de Braga que disse exatamente aquilo que já sabia. Mas hoje disto isso é um assunto que nós temos também que falar, que é o comentarismo, não é? Quer dizer, o comentarismo é um negócio. que o país inteiro consagrou. Eu sei, mas o Luís levantou aqui uma questão que, de facto, que é absolutamente recorrente. Sim. Que é, acontece qualquer coisa e vamos encontrar 150 mil comentadores que comentam aquilo, comentam o contrário, comentam futebol, se for preciso. Mas não tem nenhuma informação adicional, né? Neste caso concreto é o que é que se está a passar lá, mas como é que um professor em Braga sabe o que é que se está a passar na faixa de Gaza? Tinha a informação para que toda a gente tinha. Então, se não havia mais nada, se é para comentar, ok. Falou com um amigo da Universidade de Gaza. Mas o que é que está ali a passar? Mas por exemplo, uma CNN americana, nós vimos o jornalista em Gaza. Não é? Claro, nas televisões europeias não é bem assim, para não falar das nossas, não é? Nós agora temos pessoal em Gaza, não é? Sim. E eu na Ucrânia, não é? Na Ucrânia. Muito rapidamente, para ver se conseguimos... Mas é uma distância muito razoável dos sítios onde as coisas estão a acontecer. Depende. Na SIC, a correspondente vai lá ao osso quase à frente de batalha, à frente de batalha. Sim. A Irina. Boa porta. Excelentíssima. 5 estrelas. Tem a facilidade de ser ucraniana, de falar, mas não tem medo, vai até lá. Sem dúvida nenhuma. Bom, RTP, só para, rapidamente, só para passarmos aqui para um tema central que trazemos para esta emissão, RTP, o português e os correspondentes, a Maria Regina Rocha insurge-se no público contra a utilização de títulos em inglês na programação da RTP e socorre-se das obrigações de serviço público justamente para justificar aquilo que ela considera que não é aceitável, mas isso é uma missão que cabe só à RTP, esta de contribuir para solidificar um melhor conhecimento do idioma nacional e para que as pessoas se apercebam da riqueza da língua. Isto é uma missão só da RTP? Quer dizer, não é uma missão só da RTP. A RTP tem uma responsabilidade especial, exatamente pela qualidade de serviço público que é obrigada a fazer. Obviamente que tem que ter um cuidado especial em relação à língua portuguesa. Eu lembro-me aqui há muitos anos, quando fui adjunto do Eduardo Oliveira Silva na Lusa, que fizemos um trabalho que eu acho que foi muito interessante, que foi convocar um grupo de professores de português para fazerem uma espécie de... não era revisão, obviamente, de textos no sentido jornalístico, mas era uma revisão de textos no sentido do português.
E esse grupo funcionou durante, já não me lembro quantos meses. Ia-nos matando, mas o que é certo é que funcionou. O que é certo é que funcionou, porque as pessoas depois habituaram-se. Inicialmente há sempre, todas as mudanças deixam sempre algum desconforto. Alguns jornalistas sentiram-se um bocado desconfortáveis, mas teve que se lhes explicar que aquilo não tinha nada a ver com a questão editorial. Aqueles professores não estavam ali para mudar a estrutura. Notícia, era claro. apenas para depois fazer pequenas reuniões com grupos, com editorias, para aconselhar. Portanto, não eram aulas, mas eu acho que aquilo funcionou muito bem. Não estou a dizer que na RTP que tem que se fazer isso ou não, mas de facto... Mas devia fazer. Não há razão nenhuma para não se fazer. Para não se fazer. O que eu acho é que, de facto, há disparates a mais... Na RTP não qualquer programa cuidado com a língua, portanto, que era um por exemplo. Um bom programa, sim. Mas isto é transversal às televisões todas, atenção. E não é só às televisões. E a todos os órgãos de comunicação. Mas, de facto, assiste-se a muito disparate, muito pontapé na gramática, como se costuma dizer, que era evitável. Sobretudo nas agências noticiosas é muito importante esse crivo, porque elas importam as palavras, não é? Por exemplo, os franceses não quiseram computador, não é? Usam ordinateur e os espanhóis também, ordenador. São decisões linguísticas, não é? Que evita, nós importamos muito mais facilmente palavras e, portanto, sobretudo, também temos o problema do brasileiro que nos traz, digamos, novas palavras constantemente. E há outra coisa que, enfim, já uma vez aqui abordei, o acordo ortográfico há um balanço para fazer sobre se foi bom ou mau, mas acho que não é hoje. Não é hoje. O artigo merece não vou levantar aqui a resumi-lo, merece ser lido, portanto eu recomendo que se leia, porque é bem interessante. E ela levanta a questão, em particular até do nome dos programas, que nos outros países, em Espanha e em França, são adaptados. Em Portugal a RTP não faz isso. A RTP, a CNN também não faz. A RTP a CNN também tem muitas expressões em inglês. O prime time, o breaking news, o top story, coisas que facilmente podiam ser traduzidas para o português. Mas no caso dos nomes, até que são nomes internacionais, como é o The Voice Portugal, ou The Voice Kids, ou Portugal Got Talent, ou Masterchef Portugal, isto era fácil de traduzir para o português. Não havia. E os franceses fazem, os espanhóis fazem. E não se percebe porque é que não se faz em Portugal, e seria, aliás, bastante educativo que isso acontecesse. Bom, a questão dos correspondentes era uma questão que te preocupava muito, Eduardo Oliveira e Silva. Não, porque não percebo certos critérios, não é? Concretamente, no caso da RTP, não percebi porque é que deslocam a correspondente do Washington, quando está tudo a passar-se em Washington, para a Ucrânia. Acho absurdo. Não consigo perceber qual é o raciocínio editorial que leva a uma coisa dessas. Não gosto muito de meter nisso, mas alguém tinha que me explicar, não é? Bom, também acho que é um bocadinho estranho como é que o atraso na RTP na cobertura da saúde do Papa, não é? Sim, também. Tanto a SIC, como penso que até a TVI, mas em particular a SIC estão a cobrir bastante melhor, e a RTP não está a dar pouco espaço a um dos grandes acontecimentos do nosso tempo, não é? Sem dúvida. Bom, trazemos aqui um tema que já não vamos ter muito tempo para discuti-lo, que tem ocupado a imprensa, as rádios, as televisões, que é este embrulho, para ser simples na formulação, em que Montenegro se vê envolvido por causa de uma imobiliária da família, e que já suscitou, obviamente, uma reação do Chega, com uma iniciativa de uma moção de censura, que é discutida amanhã, sexta-feira. Portanto, vem o Primeiro-Ministro a correr do Brasil, da Cimeira Luso-Brasileira, nem dorme para chega de madrugada para discutir a moção de censura do Chega, que está cheio de problemas dentro do seu grupo parlamentar, como se sabe, e que viu aqui uma oportunidade extraordinária para ocupar os meios de comunicação, claro. Exato, e ocupar os meios de comunicação, um furo. Como é que vocês olham para esta o Ventura diz que Montenegro é um magnata do imobiliário, o que eu acho extraordinário, não é?
um magnata. Bem, Rui, eu acho é? que haveria muitas coisas a distinguir nisto, porque se é bem uma imobiliária, se é uma consultora, há aqui um dado que é inquestionável. A notícia sai num jornal, no Correio da Manhã, é incómoda, e o Primeiro-Ministro penso que se desleixou, e eu até tinha, e até escrevi, que achei que não era nada. Mas eu hoje, quinta-feira, tenho dúvida. Eu ontem ouvi o Lobo Xavier e achei um bocado preocupante as declarações dele, porque é um conselheiro de Estado que diz que é bom averiguar isto, é um homem do fisco, um grande fiscalista. Já me parece assim uma coisa mais complicada. Eu ouvi também o Bruno Faria Lopes, que é um jornalista de mercados e preocupado, é do grupo do Correio da Manhã e portanto, eu não sei como é que isto pode evoluir, o que é que está por trás. Aparentemente é uma coisa anódina, mas há um ponto que eu só espero que a Procuradoria não se lembre de dizer que vai investigar o que é que se passa, porque aí éramos capazes de ter um problema, um remake de uma coisa recente, não é? Isso pode acontecer, não é? O que... Bom, é melhor não especular sobre isso, não é? Sim. Acho eu. Não há muito mais a acrescentar ao que o Eduardo já disse, mas o que eu acho estranho, e penso que todos achamos estranho, é que o Primeiro-Ministro não tenha dito nada ainda, não é? Mas isso parece ser uma tradição portuguesa, deixar-se arrastar as coisas em vez de as matar. De matar à nascença. De as matar à nascença, ou pelo menos tentar matar à nascença, se é que ela pode ser morta à nascença. Certo. Porque naturalmente não pode ser morta à nascença. O Pedro Nuno Santos, aliás, deu esse conselho quase ao Primeiro-Ministro. Disse-lhe, mas porquê é que o Primeiro-Ministro não matou isto à nascença? Não é? Acho que foi mais ou menos com esta expressão. Portanto, não se percebe. Das duas, uma. Ou, de facto, temos aqui o imbróglio. O primeiro imbróglio, que também não se entende, é que, sendo Luís Montenegro jurista, como é que acha que vender uma participação de uma empresa à mulher que é vender, não é? Portanto, porque na prática é vender ele próprio, não é? Porque se eles são casados com comunhão de adquiridos, portanto, na prática está a vender uma coisa a ele, não é? Como é que ele não percebeu isto? Como é que ele não sabe isto? Quer dizer, para mim é um verdadeiro enigma. Já estão a antecipar o meu enigma, porque isto é um enigma, sem dúvida nenhuma. Como é que Luís Montenegro acha que isto é possível? E depois, como já temos pouco tempo, eu passo aqui já rapidamente ao Luís Marques. Bom, vocês já disseram o essencial. O Primeiro-Ministro tem um problema, isto é indiscutível. Por responsabilidade dele. Agora podemos dizer, é a responsabilidade do Chega, a responsabilidade da comunicação social, como disse o Manuel Carvalho no Público, enfim, pessoas que eu prezo e que eu gosto de ler, mas hoje quinta-feira, escreve um artigo em que diz que a culpa é do Chega e a culpa é do jornalismo e dos jornalistas, que isto não é caso nenhum. Mas é um caso, não é evidente. Aliás, no mesmo artigo, no mesmo jornal, o João Miguel Tavares escreve exatamente o contrário, que é bom para a pluralidade do jornalismo. E é saudável. Porque, na realidade, o Lobo Xavier tem razão. Há aqui qualquer coisa que tem que ser bem explicado. O que me espanta, porque, em síntese, temos aqui 718 mil euros que a empresa faturou nos últimos 3 anos, ao que parece, sobretudo com contratos com câmaras que são afetas ao PSD ou com pessoas ligadas ao PSD. Tudo isto cria aqui, portanto, um ambiente que não é saudável. Sendo esse já uma coisa que se sabia, quando isto foi denunciado, foi falado na campanha eleitoral. Claro. É preciso recordar. O que me espanta é como é que, tendo isto sido falado na campanha eleitoral, tendo havido um problema já com um deputado, como é que o Primeiro-Ministro simplesmente não fechou a empresa? Claro. Para mim espanta-me. Aliás, nem sequer precisava de fechar. Podia suspender. Suspender a atividade. Há uma figura que se pode usar quando exatamente numa situações destas, por qualquer motivo, suspende-se a atividade da empresa. Claro. Não custa nada. Não custa nada, é imediato. É uma coisa administrativa. Suspende a atividade da empresa enquanto estiver Primeiro-Ministro. Acabou, não havia discussão, não havia palavra, não havia conversa. Como é que simula depois este processo de passar a empresa para o nome da esposa, coisa que é um expediente, aliás, um pouco incompreensível que o Primeiro-Ministro, sendo jurista, tenha feito. Portanto, ele vai ter aqui um problema.
Provavelmente não vai acabar aqui, porque agora vai escrutinar os contratos, quem é que assinou, quem é que não assinou. Enfim, é um incómodo que podia ter sido evitado e que mostra como o facilitismo com que hoje em dia se tratam estas questões. Portanto, eu percebo que quem está na política tenha sempre muitas dificuldades de fugir a situações destas, porque tem que viver, tem que ter atividade profissional. E hoje em dia está tudo tão dependente do Estado que qualquer pessoa que esteja neste setor, seja advogado, tem negócios com o Estado. Essa é que é a grande realidade. Não é? E lá vamos ter amanhã, por iniciativa do Chega mais uma vez, o Parlamento transformado numa taberna. Pós-Chega, vai ser, uma maravilha. Vai ser, sem dúvida nenhuma, esta sexta-feira, o cenário que se vai montar na Assembleia da República. Muito bem, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu? Tendo em conta que estávamos a falar da RTP e da RTP, vou voltar um bocadinho aqui à RTP pelo seguinte. O meu enigma é este. Acabou a discussão pública do contrato entre o Estado e a RTP. A legislação está prevista, portanto, para ser apresentada no dia 7 de março, que é o dia da aniversário. O contrato de concessão a ser assinado no dia 7 de março, que é o dia do aniversário da RTP. Parece uma boa ideia, diga-se de passagem, mas no âmbito agora do que resultou desta discussão, o ECO fez um trabalho, uma reportagem sobre isto e ouviu várias pessoas, entre elas o Arões de Carvalho e o Nuno Artur Silva, sendo que o Arões de Carvalho é o presidente do Conselho Geral Independente e o Nuno Artur Silva foi administrador da RTP. Quando foi discutido a eliminação da publicidade, ambos manifestaram-se contra, como vocês sabem. Nesta entrevista dizem, não, até admitem que seja possível, portanto, não tem nada contra, portanto, em tese, em teoria, não tem nada contra, portanto, a eliminação da publicidade, desde que a RTP seja, portanto, ressarcida. Mas isso nunca foi discutido lá atrás, ou seja, não disseram na altura, podemos ter dito, não, estamos contra se não houver compensação. Mas se houver compensação, já estamos a favor. Bom, sabe-se que não se pode contar com a BTV para desfazer dúvidas. Quando a coisa corre o risco de ser contra o clube da casa, as repetições são modestas, para dizer o mínimo. Então, e o VAR? Perguntam os adeptos. Na cidade do futebol, o VAR tem acesso a todas as câmaras. Porquê que não intervém? Tendo em consideração o último jogo do Benfica, na Luz, para a Liga, os árbitros, mais o VAR, estão desorientados? Não sabem usar a tecnologia que têm à disposição? Estará, porventura, a tecnologia desatualizada? É que árbitros de campo e VAR não conseguem ver o que todos os portugueses viram na Luz, no Benfica Moreirense, e já agora no Dragão, no Porto Sporting. Com a centralização dos direitos da Liga Portugal, a BTV vai poder concorrer? Em caso afirmativo, vai continuar a ter o exclusivo das transmissões do Benfica no Estádio da Luz? É um enigma este. Não tem isso. Costumo ver os jogos. Claro que não. Não dei fé disto. Estavas no VAR? Se não vês bem, vai ao Cacenho. Posso eu, então? Dos bons tempos do Calavote. Isso é a única coisa que eu posso dizer. O meu enigma é... Portugal é um país extraordinário, mas... até os nossos ricos são um bocado pindéricos. Porque aqui há tempos um restaurante da moda em Lisboa abriu uma quantidade de garrafas de Chateau Petrus e vendeu cada copo, acho que foram 60, a 850 euros, mais ou menos. Um copo 850 euros. Não é nada. Mas, não, porque, Luís, o verdadeiro rico compra uma garrafa a 8 mil, custa entre 4 mil e 9 mil euros, não é? Um saudita, um americano daqueles... Não é? Agora, 800 é um pepino, uma caixa, várias caixas. Um traçadinho a 850 euros, por amor de Deus. Bem, o meu enigma é um bocadinho mais profundo, porque... Mais sério. Mais sério. Porque é a Europa. Estamos preocupados. Qual é o futuro da Europa, não é? Com esta... Qual futuro? Com esta loucura de Trump que está... acho que está a entrar numa guerra com Zelensky quase mais forte do que aquela que Putin lançou do ponto de vista, obviamente não de guerra, mas do ponto de vista
já lhe chamou tudo, enfim, comediante, enfim. E ninguém entende isto. Acho que é preciso depois tentar perceber qual é o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos nisto, não é? Porque o que isto vai obviamente voltar ou pelo menos tentar que a Europa se autonomize em relação aos Estados Unidos, sim ou não, e como, não é? Isto pode levar a situações, por exemplo, como os países europeus saírem da NATO. Porquê? A NATO, ou os Estados Unidos, exigem 5% da participação de cada Estado para a NATO, não é? Para a defesa. Ora, 5% para a defesa, se juntarmos todos os países da Europa, é muito mais dinheiro do que aquilo que a NATO tem hoje como orçamento. Portanto, então porque é que a Europa não se autonomiza, tendo em conta que hoje o velho aliado Estados Unidos, naturalmente, já não é aliado? Fica aí um grande enigma, e de resto é um tema que nós temos que obviamente, para a semana temos que pegar nisso. E há as eleições na Alemanha. E há as eleições na Alemanha este domingo, não é? Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.